Então, irmãos, eu já convido os irmãos a estarem abrindo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 17 ao verso 24. A carta aos Efésios, capítulo 4, versos 17 ao 24. Temos como título da mensagem: a santidade cristã oposta à dissolução. Diz a palavra de Deus: isto, porém, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por o Senhor nos conceder este privilégio que nós temos de termos acesso à presença do trono do Senhor, pela obra redentora do Teu Santo Filho, pelo lavar regenerador do Teu sangue, a qual, ó Deus, o Senhor recebe o nosso louvor, a nossa súplica, e nos permite, ó Deus, no nome bendito do Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nos direcionarmos ao Senhor, a Sua majestade, clamando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, perdoando, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, recebendo toda a adoração, ó Deus. Graças te damos, ó Senhor, por este tão maravilhoso privilégio que o mundo não conhece, ó Deus, mas que a nós o Senhor derramou a sua graça para que nós nos acheguemos na tua presença, ó Deus, em temor, em tremor, em adoração para o louvor da sua glória. Pedindo, ó Deus, pelos nossos amados irmãos que se encontram em viagem, que se encontram distante dos seus lares, que o Senhor os livre de todo o mal, livrando, ó Deus, das doenças, assim como agora se encontram alguns dos nossos queridos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, estabeleça a saúde deles, que o Senhor, ó Pai, os fortaleça no espírito, para que eles não venham a esmorecer, ó Pai, trazendo, ó Deus, assim também o Teu povo eleito, o Teu povo santo, ó Deus, pelo poder do Evangelho. Nós cremos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Senhor, congrega o Teu povo, e aviva, ó Deus, a Tua obra, para que nós possamos invocar o Teu santo nome e louvar a Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ilumina os nosso entendimento, o nosso coração, para que não sejamos apenas meramente espectadores, apenas ouvintes, ó Senhor, mas também possamos viver para o louvor da Sua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor, eu tenho tido essa oportunidade de estar fazendo algumas exposições na carta de Paulo aos Efésios, e dessa feita, dando sequência da onde havia parado, da última vez que fomos ministrados aqui, dos versículos 7 aos versículos 16, agora poder dar sequência nessa carta tão maravilhosa, que é tida como uma carta da unidade, chamando a atenção da igreja para a unidade da fé em Cristo Jesus. Paulo, como é do conhecimento de todos os irmãos, nesse momento ele se encontra em prisão, ele está aprisionado, onde dali ele escreve cartas, que são as famosas cartas da prisão. São cartas essas que são direcionadas às igrejas, como nós bem sabemos, e algumas delas são tidas como circulares, para que Paulo pudesse, uma carta direcionada a uma igreja, pudesse ser lida também em outras igrejas, para a edificação de todo o povo de Deus. Os pontos que vão nos chamar a atenção para essa questão é principalmente quando ele diz, aqui nos versículos 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, e versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido. Essa carta direcionada à igreja de Efésios, uma igreja fundada pelo próprio apóstolo, onde ele esteve ali durante um período de 3 anos pregando a palavra de Deus, onde o Senhor operou poderosamente, onde houve um grande avivamento
né, onde as pessoas corriam às praças para queimar os livros de feitiçaria, livros de todo o ensinamento que é perverso, contrário à vontade do Senhor, e assim fundando a igreja aos Efésios. Então essa carta, ela é tida por muitos dos estudiosos como sendo uma carta circular, mas que recebe o nome direcionada à igreja aos Efésios. E aqui Paulo ele vem dando sequência na doutrina da qual toda a igreja de Cristo é chamada pelo poder de Deus Pai, eleita antes da fundação do mundo. São dados pelo próprio Deus Pai ao seu Filho, o nosso Redentor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que regenera pelo lavar regenerador do seu sangue, e pela fé nele, a igreja de Cristo é selada pelo Santo Espírito da promessa, e agora eles têm uma nova vida, têm um novo proceder no mundo para com Deus e para com as pessoas no mundo. De maneira que, tendo esse discernimento, Paulo ele usa de toda a sua autoridade que lhe foi dada em nome de Cristo, porque ele diz que não foi pela sua própria vontade que ele quis ser um apóstolo, ele não se jogou no título de apóstolo, como acontece hoje em dia, mas foi pela vontade de Deus. E agora ele inicia dizendo: isto portanto digo, e no Senhor testifico. Ele está fazendo aqui uma demonstração de autoridade para com o povo. Paulo ele sempre se apresenta, nunca se apresenta primeiramente como um apóstolo, mas como servo. Ele tem a sua humildade, ele não sai por aí dando carteirada. Mas depois da doutrina apresentada até este exato momento, onde ele já nos revela os mistérios ocultos em Deus, pelo poder da Santíssima Trindade, pela eleição, o lavar regenerador em Cristo, o selo do Espírito Santo, ele se coloca de joelhos no capítulo 1, orando a Deus e Pai para que a igreja seja renovada no seu entendimento, para que compreendam as riquezas em Cristo, e assim a igreja se firme no poder do Espírito Santo de Deus para poder militar, não com armas mundanas, não com armas feitas por mãos humanas, mas no poder do Espírito neste mundo caído. Porque quando o Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo, é nos dado pelo poder da palavra de Deus a entendermos que nós já nos encontramos nos últimos tempos, aonde que quando vem a vinda do Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, se é instaurado o reino de Deus na terra. Nós já estamos nos últimos momentos. O reino de Cristo não demora, não finda, já é próximo, é chegado, já está entre nós, e nós nos assentamos agora nas regiões celestiais em Cristo, como ele vai apresentar nos capítulos que se seguem. No capítulo 2, Paulo vai chamar a nossa atenção para que fomos libertos do mundo das trevas, da escravidão do pecado para o reino do Filho do seu amor, no qual antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos no mundo, sem Deus, fazendo a vontade da carne, mas aprove a Deus nos escolher antes da fundação do mundo, na obra perfeita do seu Santo Filho, para que nós agora vivêssemos para a glória de Deus. E ele se coloca de joelho, ora pela igreja, para que a igreja esteja firme, esteja alicerçada na verdade em Cristo, para que possa vencer o mundo pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Ele vai falar no capítulo 3 a respeito da vocação dos gentios, que é o seu ministério, a quem ele se direciona, a quem ele foi vocacionado, chamado pelo próprio Deus, como ele vai nos dizer em Gálatas. Quando a sua mãe, antes que a sua mãe o concebesse, aprove a Deus do chamar para esse ministério. Paulo foi preparado para esse fim, para levar agora a mensagem do Evangelho com toda a autoridade em Cristo para a edificação da sua igreja. No capítulo 4 ele inicia, chamando a atenção da igreja para a unidade da fé em Cristo Jesus, aonde a igreja estava sendo atacada por quem? Pelos judaizantes, aonde eles pregavam que é Cristo e mais alguma coisa, Cristo e a circuncisão, é Cristo mais um modo de proceder da lei, que a lei ela traz pelo que? Peso de juízo sobre a vida de todo homem, porque todo homem, em todo instante, em todo momento, quebra a lei de Deus. É impossível que o homem viva de acordo com a lei de Deus. E isso fazia com que os judaizantes entrassem no meio da igreja, trazendo ensinamentos heréticos, porque se você coloca Cristo mais alguma coisa, você anula a cruz de Cristo. Não, claro que não há nada que possa anular o efeito
eficaz da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, mas ela traz o quê? Dissolução, confusão no meio da igreja de Cristo. E agora Paulo ele chama então a atenção, porque em Cristo é derrubado o muro da inimizade. Em Cristo não existe mais povo judeu, existe apenas um único povo eleito antes da fundação do mundo, chamados a serem um povo de Deus. É o Israel celestial de Deus, agora formado por gentios e judeus. Ele vai nos apresentar nos versículos 1 do capítulo 4, que nós venhamos a prestar atenção como nós andamos dentro da igreja de Deus como servos de Deus. Que nós possamos nos amar uns aos outros em amor, observando, crescendo na graça e no entendimento, sendo maduros na percepção dessas coisas, para que a igreja de Cristo esteja alicerçada no amor, aonde ele vai nos mostrar que Deus não nos chamou para andarmos desgarrados, andarmos sem critério, aonde não haja, como na igreja de Corinto, um sábio sequer entre dentro da igreja que possa julgar as coisas da igreja. E por causa disso, o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, pelos dons de Cristo, coloca mestres dentro da igreja, com fins do aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do seu povo em amor. É desta maneira que a igreja cresce alicerçada. É na palavra da verdade, na sã doutrina, que nós aprendemos em Cristo. E nós, como já foi dito hoje de manhã na escola dominical, neste exato momento, nós somos transportados para o reino celestial, na presença de Deus, pelo poder da palavra. O culto é um momento solene, sagrado. É aquele momento onde nós nos achegamos na presença do Senhor com temor e tremor, não por puro mero zelo religioso, mas nós venhamos aqui prestar o culto àquele que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja Deus por esta graça, louvado seja Deus por esta bênção que Ele nos concede, de nós sermos elegidos, não por obras nossas, porque pelas nossas obras o que nós merecemos é condenação e inferno. Mas Deus, em amor, em pura graça, Ele nos arrebanha para si, e Ele não nos deixa perdidos no mundo, antes nos dá dons a cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito em Cristo para viver para o louvor da sua glória, com dons específicos, cada um de nós, para podermos servirmos em amor uns aos outros para a glória de Deus, porque nós somos um corpo, alicerçados em quem a cabeça é Cristo, da onde vem todo o ensinamento, toda a doutrina. Não é pensamento humano, não é eu acho, eu penso, mas é fato, é verdade e vida em Cristo. Sendo assim, então, Paulo inicia, dos versículos em diante, onde nós estaremos pensando junto agora, com essa convocação, com essa demonstração de autoridade. Isso, portanto, digo. Portanto, de tudo que ele já falou, de tudo que ele demonstrou, ele afirma categoricamente, se colocando como até mesmo o próprio Cristo. Porque essa é a autoridade que o apóstolo recebia. Ele é um oficial, um procurador de justiça. Ele tem autoridade em nome do próprio Cristo, porque não foi por vontade própria, mas no nome de Cristo, a ensinar, a praticar milagres na autoridade do poder de Deus. Onde nós vemos quando ele vai para uma ilha, logo no começo das suas viagens missionárias, quando ele tenta ser confundido por Simão o mágico, né, que tem o nome como Bar Jesus, ele diz, né, que cai a treva sobre você, a autoridade que Paulo tem no poder de Deus, para até mesmo trazer uma maldição sobre um homem que, usado por Satanás, tenta confundir a obra de Deus no mundo. Um homem autorizado pelo próprio Cristo a realizar milagres com poderes pela sua palavra, aonde até mesmo lenços que eram usados por esses homens eram usados pelo próprio Deus, não como misticismo, mas curava as pessoas, curando as pessoas. E agora ele diz: isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele havia dito anteriormente que todos nós andávamos naquele fútil modo de viver, de procedimento de vida, sem Deus nesse mundo, entregue aos desejos do próprio coração, sem discernir uma mão direita da mão esquerda, totalmente ignorantes à vida de Deus, perdidos nesse mundo. E agora ele convoca a igreja de Cristo: deixem o modo desse vã proceder passado, que vocês se firmem naquilo a que vocês foram chamados, discernindo os tempos. Que a igreja de Cristo tenha consciência de quem ela é e de onde vier e na presença de quem está agora.
Que nós não sejamos como crianças que não sabem discernir as coisas, que vivem nesse mundo fazendo o que dá na cabeça, o que dá na telha, da maneira que bem entende. Mas que a igreja tenha consciência disso, de que nós somos chamados a uma nova vida no Espírito e para o louvor da glória de Deus. Que nós sejamos maduros no entendimento, discernindo o mundo. E aqui eu quero ir para o último versículo, que ele vai concluir, porque dele parte todo esse entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. O que nós temos aprendido até aqui? Que nós não somos autônomos. A gente não tem autonomia, a gente não tem autoridade nenhuma, senão dada por Deus. E pela sua palavra, para a edificação da igreja e para o louvor da glória do Senhor. Que nós possamos ser renovados no novo homem que é Cristo, a quem antes da fundação do mundo Ele nos elegeu e nos fez no momento exato, pelo pleno conselho da Santíssima Trindade, aonde Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, que é segundo a justiça e a retidão. É nele agora, é nesse homem que nós estamos sendo restaurados pela obra de Cristo. E como é que Adão vivia no mundo antes da queda? Pelo mandato cultural, pelo mandato social de Deus, dominando o mundo criado, o mundo sensível, para o louvor da glória de Deus. Porque esse Deus criou a partir do nada, mas dá ao homem a capacidade de governar o mundo, sujeitar o mundo, que é a cultura, dominando o mundo para a glória de Deus e nele se alegrando eternamente. Essa é a finalidade do homem. Essa é a finalidade do homem. E uma vez que nós somos agora chamados à comunhão com Deus, que nós temos a permissão, temos a paz com Deus, como Romanos 5 vai dizer, pela fé, justificado pois pela fé, temos paz com Deus e temos agora acesso a esta graça na qual nós nos gloriamos na obra bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque estamos sendo agora feitos à imagem e semelhança do seu santo Filho. Ele é a plena varonilidade, é Ele a estatura perfeita. Como nós falamos essa manhã, o que a igreja de Cristo precisa é de Cristo e de nada mais. Não precisamos nos espelhar em nenhum modelo desse mundo. É claro que há modelos dentro da própria igreja, homens e pessoas que o próprio Cristo colocou para que sejam o quê? Modelo de proceder, modelo de vida, modelo de olhar para esse mundo e entender como se procede dentro dele. Discernindo as coisas. A vocês receberam aquilo que é único e exclusivamente de Deus, os dons comunicáveis de Deus, capacidade intelectual, capacidade de amar, capacidade de discernir, capacidade de criar. Tudo para a glória de Deus. Não para fazer agora uma vontade perversa caída, que é totalmente contrária à vontade do Senhor, que é procedente da mentira, do engano, da vaidade, do que é nulidade, do que é vazio, do que é fútil e de tudo isso que nós vemos na televisão, no rádio, no jornal. Você sai da rua para fora e você vê. O mundo jaz no maligno, mas não foi assim que o Senhor Jesus Cristo nos fez. E uma vez que nós somos agora restaurados em Cristo, como devemos proceder? É na autoridade do Espírito Santo de Deus que Paulo invoca. Portanto, digo e no Senhor testifico. No céu não entrará ladrão, roubador, prostituta, não entrará ninguém disso. Foram chamados dessa maneira, venha como estás, mas serão transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje nós vemos pastores pregando o homossexualismo dentro da igreja, está tudo certo, está tudo ok, você pode viver dessa maneira. Jesus te ama e está tudo certo, não fostes assim que aprendestes a Cristo. A igreja de Cristo é santa, é lavada e remida no sangue do Cordeiro para viver para a glória de Deus, discernindo o mundo, feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós andamos agora discernindo em Cristo, não na vontade do nosso coração. Ah, mas irmão, essa palavra me ofende, essa palavra me fere, a porta está aberta, você tem toda a liberdade para sair. Porque nós não pregamos autoajuda, não pregamos massageamento de ego, nós pregamos a Cristo e na pessoa bendita do seu poder. E ele conclui: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do coração. A Escritura em todo momento apresenta ao homem: viva de maneira reta, viva segundo a vontade de Deus. Deus apresenta o caminho, mas a dureza do coração do homem o conduz a contrariar a vontade de Deus e andar em caminho à morte com um sorriso no rosto. Nós vemos isso nas redes sociais, as crianças estão sendo entregues pelos próprios pais para fazerem a sua vontade, é o amor, e se chamam isso de amor, negando aquilo que Deus estabeleceu como macho e fêmea. O filho agora pode escolher o seu próprio sexo,
né? Ele pode processar o pai se o pai não fazer a vontade dele, sendo que ele não sabe nada. É nulidade a qual todo mundo está agora abraçando essa nulidade de pensamento, se tornando estúpido, ignorante. É menos que um animal irracional. É a imagem e semelhança de Deus agora sendo esfregada no chão, porque até mesmo o homem caído, ele ainda detém essa imagem. Não foi apagada, não foi anulada, mas o homem vive como pior do que um animal. Não sabe discernir o tempo, não sabe discernir nem a mão direita. E agora eles se levantam como poder para poder ir contra a vontade de Deus. E a igreja tem aceitado. A igreja não tem sendo luz no mundo e sal na terra para poder confrontar, não com violência, mas no poder do Espírito Santo. Nós agora teremos, pela graça e pela misericórdia de Deus, uma semana de oração. É claro que nós temos uma vida de oração, que nós possamos nos colocar na presença de Deus com toda a súplica, com toda a oração, para que a igreja de Cristo seja renovada, restaurada no novo homem segundo Cristo, para que nós não sejamos frouxos, para que nós não sejamos fracos, como o mundo bem quer e como a igreja tem sido, que nós podemos pregar no poder do Espírito Santo de Deus, no amor, para que as pessoas sejam alcançadas, transformadas pelo poder de Jesus Cristo, e venham ao arrependimento, porque os tempos são maus. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de sorte de impureza. Aqui reflete Romanos capítulo 1, versos 24, 26 e 28. Quando diz que o homem se entregou, é porque o próprio Deus o entregou. É isso que vocês querem, então vivam dessa maneira. Vivam dessa maneira, porque ele se tornou insensível. É o que o verso diz. Os quais tendo se tornado insensíveis, como um calo. O que é um calo? Ele raspa tanto, aquela parte ela dói no começo, não dói antes da formação do calo? Mas chega uma hora que cria uma crasta grossa, cria algo duro que já se torna insensível ali, que se torna insensível àquela parte do corpo. E aí, meu querido, você não sente mais, cria uma crosta ali. Essa dor é o quê? É o Espírito Santo de Deus na consciência do homem, dizendo: abandone o pecado, isso é errado, você sabe que isso é errado, você sabe que isso termina em condenação e morte, mas o homem cauteriza a própria mente, não dando ouvido à palavra de Deus que fala, porque toda a humanidade ouve, toda a humanidade foi feita em imagem e semelhança de Deus, dentro dele há a vontade e o desejo de buscar a Deus, de adoração a Deus, mas o homem faz o quê? Ele rejeita a Deus, e ele dá lado ao coração imundo, a um coração caído, podre em pecado, tornando-se insensíveis para praticarem todo tipo de abominação com avidez. Eu quero isso, eu não vejo a hora de praticar o mal, eu não vejo a hora de poder arrastar mais pessoas comigo para praticar e se afundar na condenação, indo para o inferno com um sorriso no rosto. É isso que diz o texto: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui Paulo não dá nenhuma lista, mas vê lá em Romanos, no capítulo 1, a sequência, a lista que ele dá enorme, das impurezas, das imundícias. Como ele dá também em Gálatas, uma lista das vontades da carne. Essas vontades que nós conhecemos muito bem, porque nós a praticamos, nós vivemos ela. Mas, Paulo diz, não foi assim que aprendestes a Cristo. É a Cristo que a igreja é chamada a aprender. É no proceder de Cristo, é no ensinamento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é uma teologia vazia, com palavras difíceis, ou coisas que podem fazer o quê? Trazer aquele vigor intelectual. É na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele Cristo bíblico, viril, aquele Cristo santo, aquele Cristo apresentado na cruz, aquele Cristo, o Deus soberano, encarnando, tornando-se em forma de servo, se vindo até a morte e morte de cruz. Não é o Jesus bonzinho do eu te amo e vive a vida que você vive em pecado. Não é esse Cristo que nós aprendemos, mas é o único pastor, aquele que cuida da igreja, que alicerça a igreja, na verdade, em Cristo. Mas não fosse assim que aprendesses a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fosse instruído segundo é a verdade de Jesus. Que Cristo você tem pregado, que Cristo você tem anunciado, que Jesus Cristo a igreja prega, que Jesus Cristo a igreja tem mostrado, que é aquele Cristo que o Apocalipse vai nos mostrar agora, o cabelo é branco como a lã, que Ele é Senhor do universo, está assentado à destra de Deus e Pai, a quem foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Não é um Jesus Cristo politizado
onde as pessoas querem o Jesus Cristo humano, que se sentava com prostitutas, com ladrões, com pessoas miseráveis, porque todos nós somos. Mas esse Cristo que as pessoas estão pregando é o Cristo que aceita você assim e quer que você permaneça assim. Não é esse o Cristo que nós aprendemos. O Cristo que nós aprendemos é aquele que quando prega as pessoas se afastam, porque procuram fazer o quê? A vontade do estômago, a vontade do coração corrupto. E aí esse sermão prejudica, esse sermão é incômodo. Esse é o Jesus Cristo que a igreja tem que pregar. Esse é o Jesus Cristo que Paulo enfatiza, chamando toda a autoridade que foi dada. Portanto, em Cristo e no Senhor testifico. Portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se é que de fato tende ouvido, e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. Muitos estudiosos entram no consenso de que é muito difícil Paulo usar a palavra, o nome, né, Jesus, geralmente é em Cristo, o jargão paulino é em Cristo, o Cristo, na pessoa de Cristo, né, é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora ele chama a atenção para esse Jesus histórico, o Jesus homem, que era negado pelo ensinamento gnóstico, que é impossível que Deus se tornasse homem. Paulo enfatiza a veracidade do Cristo homem, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Filho de Deus segundo a carne, pela descendência de Davi. Ele é homem de fato, foi um homem verdadeiro, um homem que andou no mundo, em todas as coisas foi tentado, mas foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo próprio Satanás, e vencendo no deserto, e vencendo, recebendo todo o louvor, toda a honra, toda a glória, assentando-se à destra de Deus e Pai. É esse Cristo vigoroso, esse Cristo que combateu os fariseus, os religiosos da sua época, que pregou com firmeza, pelo zelo, tirou cambista, tirou um monte de gente que estava fazendo comércio da obra de Deus. Esse Cristo a gente não prega. Esse Cristo aí, ele é muito incômodo, esse Cristo aí não é legal pregar não. Esse Cristo aí, vamos deixar ele de quieto, vamos pregar um Jesus, esse Jesus aí não é legal, as pessoas não querem ouvir esse Jesus. E por isso então Paulo, foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Quem o Senhor Jesus Cristo diz que Ele é? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Mas Senhor Jesus Cristo, isso aí é muita, né, não é muita pretensão não. Todos os caminhos levam a Deus, não há tanta verdade por aí não. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É esse Jesus Cristo a quem nós temos que nos agarrar, porque não foi Ele quem nos chamou primeiro, foi Ele quem nos chamou. E é nesse Jesus Cristo que nós temos que ter todo o foco, toda a nossa atenção, para que nós possamos andar nele. Não há outro Jesus, não há outro. Não tem Jesus negro para satisfazer negro, não tem Jesus gay para satisfazer gay, para poder ficar tudo certinho. Olha, tá vendo? Jesus também é gay. Ó, Jesus também é negro. Entendeu? Jesus é pobre, Jesus é da favela. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor do universo, Ele é Criador de todas as coisas, e todas as coisas pertencem a Ele, porque dEle e para Ele são todas as coisas foram feitas pelo poder da Sua palavra. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é sumo sacerdote, assentado à destra de Deus Pai, intercedendo pelo seu povo agora, e intercedendo pelo seu povo. Na presença dEle se dobre todo o joelho, se cale toda a boca, porque Ele é Senhor. É esse o Cristo que nós temos que apresentar ao mundo. É esse Cristo que nós temos que chamar as pessoas a tremerem antes de abrir a boca para falar do seu nome, para que não caia em desuso. Nós costumamos falar muito, Jesus, Jesus daqui, escreve-se Jesus em barco. Teve um acidente agora em Minas. E o nome do barco parece que teve um acidente, que uma rocha se desprendeu e caiu sobre o barco, chamava-se Jesus. E uma manchete da Globo coloca lá, o barco sobre quem a rocha caiu chamava-se Jesus. Que tipo de informação é essa? Eles acham que o nome de Jesus é um nome mágico que vai livrar as pessoas? Que o nome de Jesus é um nome usado de Jesus, como eles têm usado de qualquer maneira? Quando a igreja pregar o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor, que nos lavou pelo seu sangue santo,
sem mácula, sem mancha, as pessoas vão aprender a tremer antes de abrir a boca para falar o nome do nosso Senhor, do nosso Redentor, do nosso Salvador, diante de quem todo joelho se dobra no céu e na terra, demônio se prostra e adora, porque sabe que é o Filho de Deus, é o Filho de Deus. Mas as pessoas usam o nome do Senhor, fazem chacota, fazem piada, porque não lhes é apresentado o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, Deus homem. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade de Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Nós vimos já que Paulo já apresentou. Mas será que a igreja não entendeu ainda? Será que a igreja ainda continua querendo fazer a vontade da carne? Será que a igreja ainda continua querendo abraçar aquele Jesus Cristo que é apresentado pelo mundo? Não é esse Cristo que nós aprendemos. Não é esse Cristo que nos é apresentado, porque nele é a verdade e nele nós vivemos. Não é esse Cristo que a igreja abraça, mas é o Cristo homem, aquele que foi tentado em todas as coisas, que para pudesse que nos atender às nossas súplicas, porque ele não socorre a anjos, mas aos filhos de Abraão, que são quem? Aqueles que têm fé na obra do Senhor Jesus Cristo, que creem que somente nele há salvação, porque ele sofreu tudo quanto nós sofremos. É ele quem pode nos socorrer. Não é o Jesus negro, não é o Jesus gay, não é o Jesus do eu te amo, está tudo certinho, não é o Jesus loiro do pôsterzinho ou do calendário de final de ano, mas é o Jesus santo, é o Jesus soberano, é o Jesus Senhor, em quem nós temos aprendido, nosso Redentor, aquele a quem agora nós estamos sendo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, restaurados, para que nós possamos viver em justiça e retidão, segundo é Deus, porque é isso o que o texto nos diz no verso 24, e vos revistais do homem criado segundo Deus. Gênesis, o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu quero que os irmãos façam um momento de reflexão pelos momentos que nós andamos no esgoto desse mundo, sentindo alegria nos nossos pecados, prazer na imundícia dos nossos pecados, arrastando a imagem e semelhança de Deus, na ignorância do nosso viver. Em Romanos, Paulo vai dizer assim, porque desde Adão até Moisés, a morte reinou, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Adão pecou na presença de Deus. Nós que nascemos mortos em pecados, nós herdamos a culpa do pecado de Adão e pecamos não a mesma semelhança de Adão, mas pecamos, de maneira que a morte reinou. O que ele quer dizer com isso? Que não há perdão mesmo para aqueles que não têm consciência do pecado, porque o homem tem conhecimento de Deus, porque o mundo revela a Deus em todo momento, a sua consciência revela a Deus, por isso ele rejeita. O mundo sabe que o Deus existe, o Deus todo soberano, criador dos céus e da terra existe, mas o problema do homem com Deus é que é o quê? Deus é santo, Deus é moral, Deus não comunicou a sua pessoalidade, Deus nos mostrou o que não é bom, o que é mal, e nos fez conosco uma aliança, um pacto de obras, aonde em Adão nós rejeitamos, porque nos achamos capazes de sermos semelhantes a Deus, e morremos espiritualmente pela nossa própria vontade. Toda doença, toda culpa, toda dor, toda imundícia, todo pecado, nós abraçamos, porque nós quisemos. Nós queremos isso. E agora, pela sua graça, em muita misericórdia, em amor, o Senhor derrama graça sobre nós, quando nós merecíamos o quê? A condenação do inferno. E Ele dá o seu Filho amado, este, em quem nós devemos nos espelhar, que é o nosso Senhor, a estatura perfeita da plena varonilidade, tanto para homem, tanto para mulher. Não tem essa de querer fazer divisão de gênero. Ambos são chamados em Cristo, e é no Senhor que nós devemos viver para o louvor e para a glória de Deus, chamados a andarmos em retidão e justiça. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Esse é o homem que Deus criou, e é esse homem que adentrará no reino dos céus
não por seus méritos, mas pela obra daquele que é o perfeito Adão, o Adão espiritual na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem agora está sendo formado em vocês, está sendo formado em mim, está sendo formado em nós. É esse Adão, não é o primeiro Adão em quem nós vivíamos e nós estávamos. Houve uma mudança, nós fomos transportados do reino das trevas, que o nosso pai, segundo a carne, o nosso Adão, o cabeça federal da humanidade, lançou a toda a humanidade. E agora, pela obra de um só nós alcançamos agora o quê? Reinamos em vida, em justiça, em retidão para o louvor, para a glória de Deus, na obra bendita de Jesus Cristo. Então a igreja é chamada, com todo o poder que foi dado de autoridade ao apóstolo Paulo, ele vai dizer: isto, portanto, eu digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, aqui eu quero trazer relembrar aos irmãos, fazendo algumas aplicações e já encerrando. Paulo, ele ora para que a igreja tenha plena consciência renovada, no pleno conhecimento da revelação de Jesus Cristo. Aquele mistério oculto na eternidade, oculto antes da formação do mundo, nós temos esse privilégio de termos agora o discernimento em Cristo, de assentarmos nessas regiões celestiais para nos desfrutarmos dessa bênção. Olha para o mundo à sua volta, olha para o mundo lá fora e vê o mundo, o lugar onde o mundo está, aonde as pessoas estão. E nós estamos aqui na presença de Deus, tendo o privilégio de sermos exortados pelo próprio Deus a nos firmarmos, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Em todo momento, o Senhor nos trata como pessoas maduras, nos chamando ao discernimento, a renovar a nossa mente. O que tem lá no mundo que pode te atrair? O que tem lá no mundo? É claro que com isso, irmãos, eu não estou querendo ser um legalista. Não vá no cinema, não aprecie a arte, não. O homem feito a retidão, segundo Deus, ele deveria estar dominando o mundo. Aonde estão os cristãos nas artes? Aonde estão os cristãos no cinema? Não, o que você vê é o quê? É perversão de gênero entrando dentro da sua casa, pela música, pelas artes. Porque o homem morreu espiritualmente e agora a cultura, que é onde o homem projeta o seu espírito, está dominando o mundo numa forma de podridão. E nós somos restaurados em Cristo como luz do mundo e sal da terra, como nós já cansamos de ouvir. Parece até clichê dizer, né, que o que ele quer dizer com sal? Que o sal preserva. O sal preserva. Lancemos o Espírito agora renovado em Cristo no mundo, para que de fato o mundo seja preservado. Então, se você, irmão, está sendo tentado pelas coisas desse mundo, saiba que em Cristo há superioridade, as coisas são infinitamente muito melhor. Faça uma faculdade, faça um curso, estude, se forme, para que seja usado por Deus no mundo. Eu gosto muito daquela frase maravilhosa de Abraham Kuyper: não há 1 milímetro só sequer na existência que Cristo não diga, é meu. Mas aonde está o povo de Deus dominando o mundo, projetando o Espírito Santo de Deus nesse mundo por louvor da sua glória? Nós não somos chamados, irmãos, a ficarmos como toscos, com a cabeça, ouvido tampado, olho fechado, boca fechada, sentado num banco. Aqui nós somos chamados para que nós possamos o quê? Sermos aconselhados por Deus, restaurado a esse homem, que é segundo a retidão, segundo a justiça, feito à imagem e semelhança de Deus. Cadê a igreja no mundo? Cadê a igreja evangelizando no poder do Espírito, com sabedoria e em amor, chamando as pessoas a arrependimento e dominando o mundo, para o louvor da glória de Deus? É essa a igreja viril, é essa a igreja em Cristo, alicerçada em Cristo, chamada para que nós possamos não invejar o mundo, não tem nada lá. Irmãos, refletimos na nossa própria condição de vida, quem éramos nós antes da conversão em Cristo, o que nós tínhamos, que vida nós andávamos, e agora em Cristo nos é desvendados todos os mistérios intelectuais, espirituais, o homem maduro crescendo, discernindo o mundo. A juventude olhando para jogador de futebol, não que eu queira desmerecer isso, mas eu digo assim, a sua personalidade mundana. Que é pegador de mulher, que aparece no jornal, isso é ridículo, isso é mesquinho, isso é podre. Aquela imagem que nós arrastávamos, a imagem de Deus arrastando no esgoto, mas agora em Cristo. Irmãos,
a igreja é chamada a discernir. Renovai a vossa mente, renovai o vosso entendimento. Romanos 12, começa como? Renovai o vosso entendimento, não vos amoldeis ao mundo. Não vos amoldeis ao mundo. Toda a Escritura, né? Toda a Escritura vai chamar o povo de Deus, povo eleito de Deus, a dominar o mundo para o louvor da glória de Deus. Então, irmãos, a aplicação desta mensagem é que a igreja é chamada a renovar a sua mente em Cristo, porque vocês agora receberam um novo espírito, um novo coração, uma nova forma de vida, superior, infinitamente superior àquela em que nós vivíamos no passado. Nós estamos agora, Cristo está sendo moldado em nós. Cristo é como Pedro vai dizer, buscamos agora aquele genuíno leite, alimento sólido, que nós possamos nos exercitar nessas coisas sólidas firmadas em Cristo, para que nós não mais andemos como meninos. A igreja presbiteriana é fria, é um culto frio. Irmão, vamos crescer, vamos amadurecer. Vamos nos afirmarmos em Cristo, porque é Ele o nosso foco, é em Cristo que nós vivemos, é nele que nós devemos servir, é nele que nós devemos andar. É nele, não é nenhum vento de doutrina, o mundo não tem nada, mas Cristo tem, Ele já nos ofereceu tudo, já nos assentou nas regiões celestiais em Cristo, para que nós pudéssemos desfrutar dessas bênçãos e para o desenvolvimento e o andamento da igreja do Senhor. Então, irmãos, aqui eu quero encerrar com essa mensagem, que é a sequência, né, do que nós viemos apresentando até agora. E depois Paulo ele irá continuar apresentando a exortação à santidade. A santidade, porque essa é a nossa vida, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Segue a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. É por isso que ele chama com toda a autoridade que Cristo lhe deu. Em Cristo eu digo e no Senhor eu testifico, não andem nesse fútil modo de viver que o mundo oferece. Que nós possamos discernir os tempos, que nós possamos olhar para o mundo com um olhar crítico e com um olhar de amor, porque lá fora ninguém discerne a mão direita da mão esquerda pensando que é sábio. Jonas agora somos todos nós. Vão e preguem, para que eles venham ao arrependimento, e o Senhor trará o avivamento. Mas nós somos chamados ao quê? A mostrarmos que em Cristo há vida, e de que o Senhor Jesus Cristo não é esse Jesus que é apresentado aí não é o Jesus do oba-oba não, que na presença do Senhor Jesus Cristo tem de haver temor, tremor e vida de santidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos corações dos meus amados irmãos. Passa a palavra ao presbítero.